Vocês já ouviram falar de alguém que ficou bilionário com o CDI? Não. Não, né? Não. Por quê? Porque boa parte das pessoas que ficam bilionárias, que criam riqueza, são o quê? Donos ou têm alguma participação em empresas. Assim como a Louise Barsi, filha do Luiz Barsi, o maior investidor do pessoa física da Bolsa de Valores, eu também compactuo dessa ideia de que você nunca viu um bilionário investindo em CDB, LCI e LCA. Por quê? Porque esses tipos de investimentos não geram valor para os investidores. E aqui nesse vídeo eu quero te dar 3 motivos para você não investir em CDB, LCI e LCA. Então segura a mão, fica até o final e entenda esses motivos. E se esse vídeo fizer sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha também. Curte o conteúdo aqui também para o YouTube ver que é um conteúdo relevante, beleza? Bora para os motivos. Primeiro motivo do porquê eu acredito que você não deve investir em CDB, LCI e LCA, principalmente aqueles que não possuem liquidez. Tem uns que vencem em 5 anos, 4 anos, 6 anos, 7 anos. Por que eu acho que você não tem que fazer esse tipo de investimento? Em primeiro lugar, porque para você conseguir uma boa rentabilidade, 120% do CDI, 130% do CDI, você tem que buscar essas alternativas em bancos pequenos. Bancos que muitas vezes não têm um balanço robusto, que podem ter qualquer problema aí em alguma crise econômica que aconteça tanto no Brasil quanto global. Recentemente a gente teve problema com Portocred e BRK. Tudo bem, muitas pessoas falam, ah Danilo, mas não é todo dia que um banco quebra. Mas esses bancos pequenos, eles têm um balanço mais frágil para crises econômicas. Caso ocorra uma crise econômica, você pode ter um problema com esses bancos pequenos, tá certo? E aí você deve estar pensando, Danilo, tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E isso, tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC, apesar de ser um protetor ali dos seus investidores, né? Ele tem apenas no seu caixa 2% de tudo que ele protege. Então, de todo o volume que está protegido pelo FGC, ele só tem 2% no seu caixa. O que eu quero dizer com isso? O FGC também traz um risco de crédito para esse tipo de investimento. Um outro detalhe importante, diferente dos Estados Unidos, que tem o FDIC, lá ele é vinculado ao Tesouro Americano, aqui não. No site do próprio FGC está escrito que é uma entidade privada e essa entidade ela é mantida pelos bancos. Quando você faz um investimento, uma parte desse investimento vai lá para o FGC criar esse volume de dinheiro para cobrir eventuais despesas. Além disso, quando ocorre a liquidação através do Banco Central de alguma instituição financeira, o FGC leva um tempo para conseguir te pagar. E esse tempo que ele vai demorar ali para conseguir te pagar é um tempo que você fica sem rentabilidade, né? Imagina um valor ali de 100 mil reais ficando 10, 20, 30, 40 dias sem rentabilidade. No site do FGC, e eu vou pôr na tela para você, você consegue ver o tempo que ele levou para fazer os pagamentos ali das instituições que entraram em liquidação, tanto as recentes quanto as mais antigas. E você percebe que leva um tempo para você conseguir receber esse pagamento. Então assim, o primeiro motivo, você sempre vai conseguir boas rentabilidades com bancos pequenos, o que tem maior fragilidade, o maior risco de crédito, é por conta disso até que eles pagam boas rentabilidades. E o segundo motivo, o FGC também traz um risco de crédito para essa operação. Por quê? É uma entidade privada, então quem me garante que no momento de crise o governo vai socorrer o FGC? Será que vai? E segundo, ele só tem apenas 2% ali de tudo que ele protege em caixa. Então, todos os investimentos que existem hoje no mercado que o FGC protege, ele só tem 2% em caixa. E o terceiro motivo, que na minha opinião é o principal. Esses dois motivos existem, mas tá bom, podem se tornar irrelevantes para algumas pessoas que topam assumir o risco. Eu não topo. Mas esse terceiro motivo, para mim, ele é assim crucial, que é justamente a falta de liquidez. Entrando na plataforma de investimentos da corretora de valores que eu utilizo aqui agora, a gente percebe que tem ali títulos disponíveis para vencer em 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Faz sentido investir num CDB para 7 anos? Vai ficar 7 anos com o dinheiro lá parado. Quantas oportunidades não podem surgir nesse momento? Quantas outras oportunidades de valorização melhor não podem surgir nesse momento? Quantas mudanças econômicas não podem acontecer durante esse período? 7 anos é muito tempo. Na minha opinião, a liquidez é algo assim crucial para o investidor. Por quê? Porque o investidor precisa aproveitar as oportunidades que podem surgir no mercado, né? A gente tem um hábito, eu trabalho com pessoa física, faço consultoria de investimento, e aí eu recebo muitas pessoas que têm o hábito de investir e fechar os olhos, falar, lá na frente eu olho isso. Tudo bem, a gente tem uma visão de longo prazo, só que a gente não pode simplesmente abandonar a nossa carteira de investimento, a gente precisa acompanhar e verificar se aquele investimento ainda está fazendo sentido para aquele momento econômico, a gente aproveitar outras oportunidades. Então, 3 motivos do
porque na minha opinião não faz nenhum sentido você investir em CDB, LCI e LCA. Primeiro motivo, você vai conseguir boas rentabilidades em bancos pequenos, que normalmente tem um balanço um pouco mais frágil. E olha, um detalhe, tá? Eu não tô falando aqui de investimento que possui liquidez diária. Os que possuem liquidez diária até faz um pouco de sentido você deixar o caixa ali, uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade. Agora, eu tô falando especificamente de investimentos que não possuem liquidez. Então, o primeiro motivo, bancos mais frágeis, bancos que têm um balanço mais frágeis e que, se entrarem no momento ali de liquidação, não vai fazer efeito na economia a ponto do Banco Central querer salvar. Diferente, por exemplo, de um Bradesco ou do Itaú, que o Banco Central não vai deixar um banco desse quebrar, né? Muito prejudica demais a economia. Já um banco pequeno, uma Porto Crédito, uma BRK financeira, vai quebrar, tá certo? O Banco Central ele vai liquidar, como já fez no passado mais recente. O segundo motivo aí é a questão do FGC. Existe um endeusamento do FGC. Não, eu já trabalhei em 2 corretoras de valores, em 3 corretoras de valores, bancos, e eu sei que o argumento das pessoas é, não, tem um FGC, se você estiver dentro do limite de 250 mil reais, você tá protegido, pode ficar sossegado. Poxa, isso é um argumento bacana, mas a gente não pode esquecer que o FGC é uma entidade privada e ele tem apenas 2%, 2 a 2,5% de tudo o que ele protege e coloca dentro do seu investimento um risco de crédito. E por que eu tô enfatizando isso aqui? Porque eu recebo todos os dias pessoas da mais diversas perfis, dos mais diversos perfis de investimento, né? Conservador, moderado, e é muito comum eu receber pessoas que têm uma carteira de investimento que a carteira tá 100% em CDB, LCI e LCA. E essas pessoas, elas estão expostas ao risco de crédito do FGC também. Então você não tá mitigando o seu risco. Você acha que você é ultra conservador, mas não é ultra conservador. E o terceiro motivo, que na minha opinião é o principal, olha só, é o principal, terceiro motivo, porque eu já gravei outros 2 vídeos falando sobre esse mesmo tema e as pessoas que falam mal desses vídeos costumam focar só no primeiro ponto e no segundo ponto. Eu tô falando que o terceiro ponto para mim é o crucial, que é justamente a falta de liquidez. Eu não vejo nenhum sentido em você investir num CDB do Banco Master para 7 anos. 7 anos, muita coisa vai mudar. Com certeza muita coisa vai mudar, principalmente em se tratando de Brasil. Mas tá bom, Danilo, se não faz sentido investir em CDB, LCI e LCA, o que faz sentido quando a gente tá falando de renda fixa? Se você quer investir em renda fixa, para mim tem que ser Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele te oferece liquidez todos os dias úteis, ali no horário comercial. Você consegue ganhar com a marcação a mercado, coisa que não acontece com os títulos de CDB, LCI e LCA. Ah, mas tem que marcar mercado e tudo mais. Mas na hora de você vender, se não tem liquidez diária, é uma burocracia, tem que entrar em contato com a corretora. Você meio que tem que implorar para a corretora para conseguir fazer esse investimento. Então, eu não vejo nenhum sentido. Tesouro Direto, você entra na plataforma, faz o resgate, o título entra na sua conta, dependendo do horário, no mesmo dia. Se você passar das 13 horas, sai no dia útil seguinte. Então, Tesouro Direto, na minha opinião, é a melhor forma de você investir em renda fixa. E olha, eu tenho clientes aqui na Triad Finance que conseguiram rentabilidades na casa aí dos 16%, dos 20% ao ano investindo em pré-fixado, sabendo investir, sabendo o momento de investir ali com a marcação a mercado, respeitando os ciclos da taxa de juros e ganhando com a marcação a mercado. Então, na minha opinião, o Tesouro Direto é a melhor alternativa que existe para fazer investimentos de renda fixa. Eu utilizo, junto com os meus clientes, o método raro de investimento, RARO, que é renda fixa, ações, real estate e o mercado de opções. Se você tiver esses 4 pilares na sua carteira, e dentro de renda fixa eu estou falando de Tesouro Direto, esses 4 pilares, você vai ter uma boa carteira de investimento saudável e que vai te dar retorno no médio e longo prazo. Caso você queira conhecer com mais detalhes esse método, eu vou deixar o link no primeiro comentário do WhatsApp. Você chama a minha equipe, a gente conversa, marca uma reunião e vê se faz sentido para você fazer uma consultoria de investimento independente, que não tem vínculo com banco e nem com corretora. Mas eu sei que esse assunto é muito controverso, eu sei que tem várias opiniões e eu queria ouvir a sua opinião. Você investe em CDB, LCI e LCA? Você curte? Você gosta? Você acha que esses riscos que eu falei não faz o menor sentido? É importante a gente ouvir a opinião de todo mundo e eu tô super aberto para ouvir a sua opinião, tá certo? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Me segue no Instagram, @euDaniloSilva, tem conteúdo lá todos os dias e a gente vai conversando. Até logo, tchau, tchau.